Alerta! Esse vídeo pode continuar mudando a sua opinião sobre milagres. Olá, meu nome é Levi e hoje você vai aprender o que não é um milagre. Se essa é a sua primeira vez aqui, saiba que esse canal equipa você a defender a sua fé, a fé cristã. Então se inscreva para não perder os próximos episódios. Se os milagres existem, por que não vemos mais milagres hoje em dia? Você quer saber a resposta dessa pergunta e de outras mais? Então vem comigo! Você já pensou que algo fosse milagre, mas não era? Para que a gente venha saber como reconhecer um milagre de verdade, é importante definir o que é um milagre e o que não é. Existem pelo menos 6 tipos diferentes de fatos incomuns, dos quais apenas um deles é milagre. Então vamos começar pelo milagre, porque se a gente sabe o que é um milagre, vamos poder compreender por que os outros fatos incomuns não são milagres. Milagre. Para que um ato de Deus seja um ato inequívoco de Deus, o ato precisa satisfazer certos critérios. Critérios que vão distinguir os atos de Deus de qualquer outro fato incomum. Tal como o selo de um rei, o sinal de Deus deve ser singular, facilmente reconhecido e ser alguma coisa que somente Deus pode fazer. Em outras palavras, ele possui características que não podem ser explicadas pelas leis naturais, pelas forças da natureza ou por qualquer outra coisa desse universo físico. Quais seriam esses critérios? Como vimos nos argumentos cosmológico, teleológico e moral, somente Deus tem poder infinito, poder que está além do mundo natural, um projeto inteligente perfeito e pureza moral absoluta. Portanto, parece racional presumir que seus atos mostrariam ou conteriam elementos desses atributos. Deste modo, os critérios para os milagres verdadeiros são o início instantâneo de um ato poderoso, conforme comprovado pelo argumento cosmológico, o início do universo. Projeto e propósitos inteligentes, conforme comprovados pelo argumento teleológico, o projeto preciso do universo com o propósito de permitir a existência de vida, o projeto específico e complexo da vida em si mesma. A promoção de comportamento bom ou certo, conforme comprovado pelo argumento moral, a lei moral que se impõe sobre nós. O componente de poder dos milagres significa que o sinal não poderia ser explicado naturalmente, pois se uma causa natural fosse possível, então o sinal não poderia ser identificado definitivamente como um milagre. O milagre tem uma causa sobrenatural, inequívoca, uma causa que transcende a natureza. O componente do projeto significa que qualquer sinal feito sem um propósito óbvio, confirmar a mensagem ou o mensageiro ou glorificar a Deus, provavelmente não é um sinal de Deus. Em outras palavras, não há possibilidade de Deus fazer milagres simplesmente com o propósito de entretenimento. Assim como a maioria dos reis da terra não usaram seu selo para uma coisa qualquer, o rei do universo não usaria o seu selo também por um motivo qualquer. Além do mais, se ele usasse os milagres para simples entretenimento, então teríamos menos probabilidade de reconhecer o seu propósito quando estivesse tentando confirmar uma nova verdade ou um novo mensageiro. Então, para não fazer alarde desnecessariamente, os milagres devem concentrar-se na promoção de uma declaração de verdade e devem ser relativamente raros para que possam ser eficientes. O componente moral dos milagres significa que qualquer sinal ligado a um erro ou imoralidade não pode ser um sinal de Deus. O erro e a imoralidade são contrários à natureza de Deus, porque ele é o padrão imutável absoluto de verdade e moralidade. Ele não pode confirmar o erro ou a imoralidade. Então, com esses critérios, o poder instantâneo, projeto inteligente e moralidade, podemos identificar quais fatos incomuns são verdadeiros sinais vindos de Deus. Perceba que extraímos esses critérios daquilo que já aprendemos sobre Deus no mundo natural e aquilo que aprendemos sobre os limites da própria natureza. A Bíblia concorda com a nossa avaliação, chamando os fatos que satisfazem esses mesmos critérios de milagres. Uma breve interrupção. Você perdeu o último episódio? Senhor, por quê? Por quê, Senhor, por quê? Clica aqui e você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão ensinam que os milagres têm sido usados para confirmar uma palavra vinda de Deus. Então, um fato ligado a uma verdadeira declaração divina que tivesse essas características seria um milagre, um ato de Deus para confirmar uma palavra de Deus. O milagre teria ocorrido, por exemplo, se Jesus, um homem que predisse que ressuscitaria dos mortos, realmente ressuscitou dos mortos. Tal fato mostraria poder instantâneo, além da capacidade natural, um projeto e uma antevisão inteligente e um propósito moral a confirmar que Jesus vem de Deus. E nós, portanto, devemos ouvir aquilo que ele tem a dizer. Não existe força natural ou outra fonte de poder que possa explicar isso. Além disso, se a ressurreição realmente aconteceu, ela não ocorreu de maneira inesperada, mas dentro de um contexto.
Em outras palavras, a ressurreição foi um acontecimento no contexto de um universo teísta, no qual um homem, afirmando ser de Deus e realizando milagres enquanto viveu, predisse que sua ressurreição aconteceria. E tal contexto sugere que é um milagre e não apenas um fato natural ainda por ser explicado. Em resumo, se a ressurreição realmente aconteceu, e nós vamos investigar isso mais depois, ela tem as impressões digitais de Deus espalhadas sobre ela. Providência. As pessoas religiosas, particularmente os cristãos, usam o termo milagre de maneira bastante livre e com muita frequência identificam qualquer acontecimento como um milagre, quando seria mais correto, talvez, chamá-lo de providencial. Esses fatos providenciais são aqueles provocados indiretamente por Deus, não diretamente, ou seja, Deus usa as leis naturais para realizá-los. Uma oração respondida e acontecimentos improváveis, mas benéficos, podem ser exemplos disso. Eles podem ser bastante notáveis e motivar a fé, mas não são sobrenaturais. Por exemplo, o nevoeiro sobre a Normândia foi providencial porque ajudou a dissimular o ataque aliado contra o regime nazista. Não foi um milagre, porque ele poderia ser explicado pelas leis naturais, mas é possível que Deus estivesse por detrás dele. Por outro lado, um milagre exigiria algo sobrenatural acontecendo, como as balas ricocheteando no peito dos jovens soldados à medida que eles invadiam a praia com suas armas na mão. Sinais satânicos. Outra causa possível de um fato incomum poderia ser outros seres espirituais. Uma vez que Deus existe, é possível que outros seres espirituais também existam. Mas se Satanás e os demônios realmente existem, eles possuem poderes limitados. Porque é impossível que existam dois seres infinitos ao mesmo tempo. Uma vez que Deus é infinito, nenhum outro ser pode ser infinito. Além disso, o dualismo puro, um poder infinito do mal versus um poder infinito do bem, é impossível. Não existe algo como o mal puro. O mal é uma privação de bem, ou um parasita que habita no bem. Ele não pode existir sozinho. O mal é como a ferrugem em um carro. Se você tirar toda a ferrugem, terá um carro melhor. Se você tirar todo o carro, não terá nada. Assim, Satanás não pode ser o equivalente maligno de Deus. É fato que Satanás tem bons atributos, como o poder, o livre-arbítrio, o pensamento racional, mas ele os usa para propósitos malignos. O resumo é que Deus não tem um igual. Ele é o ser infinito que é supremo sobre toda a criação. Como resultado disso, os seres espirituais criados, se é que existem, são limitados por Deus e não podem realizar o tipo de ato sobrenatural que apenas Deus pode fazer. Assim, apenas por meio da revelação natural, sem a revelação de qualquer livro religioso, sabemos que, se existem outros seres espirituais, eles são limitados em seu poder. Por acaso é exatamente isso que a Bíblia ensina. De acordo com a Bíblia, somente Deus pode criar vida e dar vida aos mortos. Os magos do faraó, que haviam imitado as duas primeiras pragas, não puderam imitar a terceira, que criou vida, na forma de piolhos. Os magos reconheceram que a terceira praga tinha o dedo de Deus. Satanás pode realizar truques melhor que o melhor dos mágicos, e há muitos exemplos disso na Bíblia, mas esses truques não satisfazem as exigências de um verdadeiro milagre. Como vimos, milagres verdadeiros fazem alguém pensar mais concentradamente em Deus, falam a verdade e promovem o comportamento moral. Sinais falsificados vindos de Satanás não fazem isso. Eles tendem a glorificar ostensivamente a pessoa que realiza o sinal e estão frequentemente associados ao erro e ao comportamento imoral. Eles também não podem ser imediatos, instantâneos ou permanentes. Em resumo, somente Deus realiza milagres verdadeiros, Satanás realiza milagres falsos. É exatamente sobre isso que a Bíblia fala em 2 de Tessalonicenses 2:9, em que Paulo escreve que a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Naturalmente, a não ser que haja discernimento, tais sinais podem ser enganadores e serem considerados milagres verdadeiros. Psicossomático. Há muitos anos atrás, o Dr. Norman Geisler adquiriu o que ele achava ser uma alergia a flores, e ele começou a tomar um remédio muito forte a partir daquele momento. E sempre que ele se aproximava de flores naturais, ele começava a espirrar muito, ele começava a ter um ataque alérgico. Então ele foi convidado a pregar em uma igreja uma certa primavera e chegando lá, ao lado do púlpito ele viu que tinha umas plantas, flores ali. E antes de que ele começasse a pregar, ele começou a espirrar muito, começou a ter o nariz coçando e começou a ter várias reações alérgicas. Aí ele se aproximou de algum dos obreiros que lá estavam e falou assim: "Ei, será que vocês podem tirar essas plantas daqui? Porque senão eu não vou conseguir pregar. Eu tenho alergia a flores e ao pólen." Aí o obreiro olhou para ele e falou assim: "Mas, pastor, essas flores são de plástico." Aí o Norman Geisler começou a pensar na sua cabeça: como assim
Que vergonha, eu tô tossindo, espirrando, lacrimejando e tendo reações alérgicas a flores de plástico. Como é que isso é possível? Isso só pode ser fruto de algo na minha cabeça. Aí ele chegou em casa, parou de tomar tudo quanto é remédio de alergia e ele se sentiu melhor, isso passou. E com certeza nem todo tipo de alergia é uma alergia psicossomática, mas o que aconteceu com Norman Geisler é prova de que realmente existem enfermidades que são psicossomáticas, isso é provado cientificamente. Mas ainda assim, existem algumas condições patológicas que não podem ser curadas pelo poder da mente ou por simplesmente você reconhecer que era algo psicossomático. Por exemplo, ferimentos na espinha dorsal ou um membro amputado. Para que essas condições fossem curadas, seria necessário um verdadeiro milagre. O resumo é que curas psicossomáticas são curas naturais e não sobrenaturais. E elas são provas de que a mente tem um impacto sobre o corpo e podem produzir certos fenômenos. E não podem ser confundidas com milagres. I'll be back. No próximo episódio você vai aprender sobre anomalias, sobre mágica e sobre o porquê nós não estarmos vendo tantos milagres bíblicos hoje em dia. Por que eles não são tão aparentes se eles realmente acontecem? Eu espero ver você por lá, não fique de fora e que Deus te abençoe.